dia, Luísa. Tudo jóia? Esperar mais alguns segundinhos para ver se mais gente entra, para a gente poder começar com tudo. Enquanto o pessoal vai entrando, Rebeca e Luísa, e quem mais está chegando, eu tenho colocado algumas questões para a tarefa e queria saber de vocês se tem alguma dúvida, se queriam que eu comentasse alguma coisa nesse primeiro momento, ou não, se a gente já pode seguir direto. Bom dia, Sofia, Thiago. Tranquilo? Olha o Pedro aí, ó. Tá bonitão, hein, Pedro? Fala, Thiago. O Thiago também abriu a câmera hoje. Pessoal, eu sinto saudade de vocês, cara. Né? Vocês não se mostram aí. Mas tá bom, valeu para quem abriu. Turma, seguinte, vamos começar então o livro 3, depois de todas as recapitulações que fizemos até o mês passado, e vamos focar um pouquinho na questão geopolítica e falar de África. Então, o livro de vocês, capítulo 5, página 3, ok? Eu tenho a ideia de trabalhar focado muito no livro especificamente. A gente tem agora acesso ao livro eletrônico. Oi, Leidiane, bom te ver. E nesse começo, eu quero introduzir, assim, fazer um misto, fazer um híbrido entre algumas informações complementares que eu coloquei em um slide e misturando com alguns recortes do livro de vocês. Quando eu faço no slide, dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu acho que eu enriqueço um pouco mais a questão conteudista, considerando que vocês, ano que vem, já são terceiro ano e vão ter que enfrentar Enem, vestibular, a gente vai adequando isso aqui, tá? Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui para a gente começar. Então, o nosso capítulo vai tratar de focos de tensão na África. Vamos lá. No início do processo aí do livro, na página 3 mesmo, o autor coloca algumas imagens que sugerem algumas lembranças que nos remetem à África. Eu fiz só uma adaptação aqui, mas seguindo a mesma lógica proposta, a gente consegue ver imagens que também remetem ao Brasil, nesse contexto aí. Por exemplo, a batida de tambor, que originou o nosso carnaval e samba aqui. As religiões de matriz afro aqui, se elas são de matriz afro, é porque elas não começaram aqui, elas começaram lá, né? E aí o animismo lá e essa veneração de entidades acabam refletindo aqui na influência que levou o Brasil a desenvolver o candomblé, por exemplo, ok? A alimentação, a culinária africana é muito influente na culinária brasileira, assim como a indígena, muito mais que a portuguesa, por exemplo. E aí a gente sabe, por exemplo, da história da feijoada, né? Quer ver? Curiosidade. Como é que surgiu a feijoada? Acho que todo mundo já ouviu essa história, de que os negros viviam na senzala e na casa grande se comia carne de porco. Aí cortavam a cabeça e os pés dos porcos e jogavam lá na senzala. Eles pegavam a cabeça e o pé e misturavam com o feijão preto, que era de baixo valor na época, para poder fazer a comida dos negros. Ou aquela história assim, ó, comer manga e tomar leite faz mal? Já ouviram essa história de comer manga e tomar leite faz mal? Vocês sabem a origem disso, galera? Deixa eu contar a origem para vocês. Lá na fazenda, existia o gado que fornecia leite para a casa grande. A senzala não podia tomar leite. Os escravos não podiam tomar leite. Leite era considerado um artigo de luxo, por assim dizer. Só que no meio da fazenda tinha pé de manga. E manga cai do pé. E aí eles podiam comer manga tranquilamente, não tinha problema. Para evitar que os negros tomassem o leite, criava-se o mito lá, no meio do capitão do mato, de que se eles tomassem leite por terem comido manga, porque eles comiam manga mesmo, enfim, ficavam com fome e comiam manga, eles iam passar mal e iam morrer. Aí sempre tinha aquele negro que era mais rebelde, que falava assim,
Isso é mentira, quer ver? Aí eu tomava o leite, comia a manga, mostrava para os outros, aqui ó, não aconteceu nada. No meio da madrugada, alguém ia lá, pegava ele, escondia e dava uns 55 mil murros na barriga dele até ele vomitar sangue e morrer. E colocava ele lá de volta e falava assim, ó, tá vendo? Comeu manga e tomou leite. Morreu. A gente fala, avisa para vocês. Ou, por exemplo, a história da aguardente, da cachaça, vocês conhecem? Por que que cachaça chama aguardente? Ou pinga? Já viram essa história? Momento da historinha, parte 3. Olha essa aqui, ó. Lá nas fazendas onde tinham os escravos trazidos da África, havia a prática nos engenhos de produzir a rapadura, certo? Só que muitos negros gostavam de tomar o caldo da cana, que nós chamamos aqui de garapa. O fato é que muitas vezes o capitão do mato vigiava eles para que eles não tomassem o caldo de cana. O que que esses escravos faziam então? Eles escondiam em tonéis para que o capitão do mato não visse. Só que como a vigilância muitas vezes era grande, esses tonéis ficavam escondidos por 5, 10 dias. E aí o caldo da cana ele fermenta e vira uma espécie de aguardente, de cachaça. Na medida em que havia uma distração do capitão do mato que vigiava eles, eles pegavam esses tonéis e jogavam dentro do melado para poder esconder, para se livrar da pena. E aí evaporava e grudava no teto. E a partir dessa evaporação no teto começava a pingar. E muitos negros tinham contato com esse líquido que pinga e ficavam alegres, felizes, tipo os nossos cachaceiros de hoje. E aí alguém olhava e falava assim, ó, olha lá os negros felizes porque estão tomando aquele líquido que pinga. Aí ficou o nome de pinga para cachaça. Agora, por que aguardente? Porque muitos escravos rebeldes voltavam do tronco, onde eles eram açoitados, com as feridas abertas nas costas. E pingava aquele líquido que pinga lá do teto e ardia nas costas deles. Aí chamavam de água ardente, daí o lance aguardente. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que na nossa cultura, nós temos muita coisa impregnada deste contato que tivemos com os negros e a herança que eles deixaram para nós, tá? Aí o lance do carnaval, culinária, aguardente, tambor, religião, algumas palavras, galera, são de matriz africana, não de matriz latina, portuguesa, enfim. Dengo, cafuné, caçula, moleque, quitanda, fubá, dendê, cachaça. Aqui tem uma série de palavras que têm origem africana, tá ok? E aqui uma coisa que infelizmente nos liga quase que umbilicalmente, que é a miséria. A miséria que existe aqui é semelhante à miséria que existe lá, e muitas vezes os miseráveis de lá replicaram miséria por aqui porque, enfim, eram escravos, né? E não tinham acesso a outras coisas. Tá? Então, num primeiro momento, a ideia é estabelecer essa ligação Brasil-África e está muito envolvido no nosso cotidiano. Tá? Se você não tem o lábio fino, o nariz fino, a pele clara, o olho claro, o cabelo liso, e no caso do homem, o bilauzinho, que são características da etnia caucasiana, você tem alguma coisa de africano na sua vida. Tá? No meu caso, o meu cabelo ele não é liso, tem que ficar passando gel assim para ele não ficar arrepiando ou enrolando. Meu nariz não é fininho, né? Meu lábio mais ou menos. Enfim, eu tenho característica híbrida de branco e de negro. Meu pai é moreno, enfim, minha avó era negra, tá? E mais ou menos é a realidade de muita gente aqui no Brasil. Um pé na senzala, um pé na aldeia e um pé na Europa. Com relação às divisas, às fronteiras do continente africano, e aí eu estou ali por volta da página 4 e 5, a gente vai ver que a África ela é dividida ao norte pelo mar Mediterrâneo, a oeste pelo Oceano Atlântico, a leste pelo Oceano Índico e pelo Mar Vermelho, o Mar Roró. Aqui, galera, ó, neste lugar especificamente, existe a fronteira com Israel. A partir daqui, então, é Oriente Médio. Curiosidade. Essa pontinha da seta aqui, ó, é o deserto do Sinai. Daqui até aqui, de bicicleta, eu faço mais ou menos com 2 dias e meio. O povo de Israel, quando fugiu da escravidão no Egito, aqui, atravessou o Sinai para chegar na Terra Prometida. Eles gastaram 40 anos para atravessar esse pedacinho aqui, ó, que a pé qualquer um de vocês aí faz em 3 dias.
Eu brinquei com a bicicleta, mas não deve ser muito legal andar de bicicleta no meio do deserto de areia, né? Enfim, a pé, no lombo de um camelo, sei lá. Mas isso para dizer que, para alguns autores, o Egito também compõe o Oriente Médio, que já é uma pegada asiática, tá? Por quê? Porque o deserto do Sinai tem contato já com Israel. Voltando para cá, então. O território africano é limitado ao norte pelo Mar Mediterrâneo, ao oeste pelo Atlântico, a leste pelo Mar Vermelho e pelo Índico, um lugar estratégico que possibilita o contato com inúmeras outras regiões do globo. Isso é recorte do livro, tá? Que eu coloquei aqui para a gente poder ler por aqui mesmo. Olha para o mapa, a África está aqui. É um continente que é centralizado em relação aos outros continentes, mas que principalmente ele é tangenciado pela Eurásia. Daí o interesse, sobretudo da Europa no começo, pelo continente africano. E isso vai explicar a colonização que aconteceu no passado. Ok? As consequências dessa dominação europeia na África persistem até hoje, nas guerras que acontecem, nas rivalidades étnicas que resultaram da divisão do território africano pelos europeus, já já a gente aprofunda nisso, e nas fronteiras que foram criadas artificialmente na Conferência de Berlim no final do século XIX. Então, estava lá na Itália e estava no noticiário lá de que um monte de imigrantes estavam atracados no litoral de Lampedusa, se eu não me engano, que é uma ilha lá perto da Sicília, querendo entrar na Itália. Eles se diziam refugiados. Rolou até um lance interessante, porque a guarda italiana gritou assim para eles: de onde vocês são? Aí eles gritaram de volta assim: ó, nós somos o planeta Terra, somos desse mundo mesmo. E passou 3, 4 dias, o governo italiano não deixou os caras atracarem, e o noticiário aí é pressão popular para deixar e para não deixar entrar, e a gente acompanhando aquilo lá. E aí, por fim, bateu um vento, virou o bote, todo mundo morreu. Galera, isso acontece demais, viu? Mais de 1.000 pessoas morrem todos os anos no mar Mediterrâneo tentando entrar na Europa. E aí, os italianos, muito fleumáticos, né? Muito... como que eu vou dizer? Eles falam alto, eles gesticulam, parece que eles estão brigando o tempo inteiro. Aí um falou assim pro meu irmão mora lá em Roma. Um falou assim pro meu irmão: não tem que entrar mesmo, não? O que esses africanos vêm fazer aqui? Eles tinham que ir para outro lugar. Aí meu irmão foi e traduziu para mim. Eu não falo italiano, né? Mas enfim, eu vi que o cara estava chateado lá com a notícia da televisão. Eu falei assim pro meu irmão: Júnior, pergunta para ele o seguinte: Nicole. quem é que explorou a África? Os europeus. Não fui eu que coloquei ela aí. Oi? Não! Que é Ô, isso? Canan, seu áudio tá ligado, otário. Ela entrou por lá. Deixa eu achar aqui que eu vou desativar ele. Um pouco aberto. Gente, alguém contacta ele aí, por favor. Eu não estou conseguindo desativá-lo do meu aqui. Canan? Desliga o áudio. Bom, enfim. Olha o Eduardo aqui, ó. Oi, Eduardo. Vi o Eduardo aqui por um... Pode te ver, gata. Mas aí, voltando para cá. Aí eu pedi para que perguntasse, né? Para onde é que o africano tem que ir, então, se foi o europeu que explorou ele, que lascou com a vida dele, que causou os problemas que existem na África hoje? Eles têm que ir para a Europa mesmo, não é para o Brasil, não. Né? Enfim, galera. Todos os anos morrem milhares, centenas, das centenas para os milhares de africanos no mar Mediterrâneo tentando entrar na Europa. Alguns problemas do continente africano, segundo um relatório publicado pela OCDE, e aí eu também tirei isso do livro, tá? Seguinte, tem países que têm problema em se desenvolverem. Pegamos aqui o Sudão e o Zimbábue como referência para citar o motivo desses casos aqui. De um modo geral, é seca, é falta de dinheiro, é corrupção, é exploração colonial. Mas, olha, no caso do Sudão, por exemplo, os caras vivem em um conflito religioso entre cristãos e islâmicos que já dura muitas décadas, e o Sudão acabou separando, dando origem ao Sudão do Sul a partir de 2011, mas tem um separatismo em Darfur, onde cristãos perseguem e são perseguidos por islâmicos,
Existe uma milícia chamada Janjaweed por lá, que está em pé de guerra com esses caras, e que fomentou, em função desses conflitos todos, um golpe militar no Sudão. E hoje tem uma ditadura por lá, que é repreendida, inclusive por organismos africanos, como a União Africana. No caso do Zimbábue, os negros assumem o poder lá, eu digo os negros nacionalistas, e o presidente resolve fazer uma reforma agrária. Como? Tomando terra de branco para expulsar os brancos de lá, claro que mediante um ressarcimento que nunca é considerado justo pelo fazendeiro, mas enfim, e aí a partir dessa reforma agrária, o investimento não chega mais no Zimbábue. Então, dois países africanos, entre os tantos que são subdesenvolvidos, enfim, que não têm perspectiva de crescimento nesse momento, é o Zimbábue e o Sudão, por exemplo. Existem outros, tá? Seca, crise alimentar em países da chamada África Ocidental e Austral. Aí eu coloquei aqui do ladinho um mapinha para mostrar para vocês quais são os países que pertencem à África Ocidental, que são esses de cima, Níger, Nigéria, Malawi, etc., Burkina Faso, Senegal, e da África Austral, Angola, Namíbia, Botsuana, África do Sul, né, Lesoto, Suazilândia, Zimbábue, Moçambique. Para alguns autores, a Angola não faz parte, para alguns a Zâmbia não faz parte. Eu vou mostrar uma divisão africana já para vocês em regiões. De qualquer maneira, essa região toda passa pelos mesmos problemas associados à seca, à AIDS, à fome, a conflitos étnicos, conflitos religiosos e a questão da dificuldade política envolvendo conflitos e corrupção, perseguição, etc. Tá? E aí, países como Etiópia, Costa do Marfim, Nigéria, Chad, além de todos estes problemas, tem a questão ambiental, né, que é a seca, que é citada aqui. Você vai dizer assim, pessoal, mas a AIDS vai atrapalhar em alguma coisa o desenvolvimento desses países, já que é uma doença que ataca o indivíduo? Galera, se níveis de contágio de HIV são muito elevados, isso atrapalha, por exemplo, investimentos estrangeiros diretos no lugar. Você vai abrir uma empresa imaginando que, se tiver lei trabalhista, grande parte dos seus funcionários podem ficar comprometidos com relação à frequência a frequência no serviço mesmo, por conta do tratamento em função da AIDS, em um país que não tem o Ministério da Saúde, que fornece o coquetel, que fornece aqui no Brasil, por exemplo, que dá uma sobrevida, enfim. E isso assusta muita gente, de querer investir nesses lugares. Tá? Eu talvez investiria, mas será que o empresário, aquele que só visa lucro, investiria? Esse é um problema. O mesmo relatório indica desenvolvimento positivo na África do Sul, esse país aqui, ó, que a gente chama de República Sul-Africana, e alguns países da África Branca, que é o norte da África. E aí, galera, seguinte, África Branca é isso aqui, ó, este mapinha que eu coloquei aqui complementando para vocês a informação. Afasta aquela noção estereotipada de que todo africano é negro. Já começa por aí. No norte da África, eles não são predominantemente negros, são povos de origem árabe. Tá? A expansão do Império Turco Otomano no passado. Outra visão estereotipada da África é que lá tem só negrinho passando fome e magrelo. Não é. Além da África branca aqui, ó, na África do Sul, 17% dos sul-africanos são loiros do olho azul, são caucasianos, chamados de boerers, mistura aí de ingleses com holandeses. Boerers é fazendeiro em afrikaner, que é um dialeto local. A gente não pode pensar que todo africano é pobre. Tem africano rico e muito rico, inclusive. A capital mais cara do mundo hoje é Luanda, capital da Angola. Certo? Todo africano corre da hiena, corre do leão, por isso que eles são bons corredores e ganham ação silvestre. Tem africano, galera, que nem conhece zona rural, porque ele vive em grandes cidades. Então, tem de tudo por lá também. Tá? Até aqui, alguma dúvida? Não? De Bobs? Beleza. África, conflitos internos e crise humanitária, página 4 do livro de vocês. O continente é marcado por inúmeros conflitos por conta do mosaico cultural que compõe o lugar. E este mosaico cultural, ele envolve as chamadas etnias, que aqui a gente chama de tribo, mas tribo é um negócio pejorativo, tá? Guerras tribais na África, não. Conflitos étnicos. E essas etnias, elas brigam por várias causas, sobretudo pela questão do acesso às melhores terras ou acesso à água
desde a época da África pré-colonial. E aí, como aqui no Brasil também, as aldeias indígenas tinham relações conflituosas com toda a América, né? Na África não era diferente. Embora conflitos são motivados em geral por combinação de causas distintas, na África existem razões étnicas, sobretudo no Quênia, Ruanda, Somália, Senegal, razões religiosas, Etiópia, Argélia, Sudão, razões políticas, Angola, Uganda, Quênia, também posso citar aqui a questão do Sudão, né? Questão política, com a agravante de que tem litígios territoriais, principalmente na África Ocidental, nessa parte aqui da África, eu repliquei de novo aqui a divisão, aquela que tem Nigéria, Níger, Malawi, Gana, etc. Nessa área aqui, ó, fica mais fácil para vocês identificarem, certo? Onde vários povos e nações procuram conquistar autonomia e autodeterminação diante de governos autoritários. Aí, galera, eu estou falando de treta do africano contra o africano mesmo. Não é contra o colonizador europeu, por exemplo. Porque, via de regra, também o que aconteceu foi o seguinte, o europeu explorava. Aí o africano ficou independente. Quem ficou no poder manteve aliança com o europeu e continuou explorando o próprio povo. Essa é uma das lógicas mais usadas, por exemplo, no Enem, quando se refere a essas questões africanas. Vou até replicar para vocês aqui já uma charge que eu tirei de uma prova do Enem. Tá? Em média, 6,6 milhões de refugiados habitam na África, e para mostrar essa realidade eu coloquei duas imagens aqui, ó, de campos de refugiados. Turma, imagina só, campo de refugiado é um lugar que concentra pessoas em habitações improvisadas, geralmente barraca ou no chão mesmo, como vocês estão vendo aqui, ó, de gente que fugiu de alguma coisa muito pior do que isso aqui. Isso aqui significa não ter lugar para ir ao banheiro, porque não tem banheiro, não ter acesso à água, à comida, não ter acesso a medicamento, se precisar. Significa não ter nenhuma questão sanitária disponível aqui, não tem tratamento médico, não tem escola para as crianças, não tem o que fazer porque não tem emprego, e o que sobra aqui é preconceito e xenofobia contra eles, porque todo mundo sabe que um campo de refugiados, perdão, quem está aí não é gente do próprio país. Então, imagina as situações às quais essas pessoas são submetidas. E a África hoje é o continente que mais tem refugiado no mundo, 6,6 milhões, segundo relatórios aí da Acnur, que é um órgão da ONU. Ok? Na página... deixa eu achar aqui onde é que fala... Entre a página 4 e 5, o autor cita a questão da AIDS como problema na África. E eu quis fazer uma parte aqui para dar a importância que esse assunto merece. E eu começo mostrando o mapa. Olha para esse mapa aqui, por favor. Neste mapa, você percebe que tem lugares na África que mais de 15% da população adulta, entre 15 e 49 anos, são pessoas soropositivas. O doente de AIDS, ele não necessariamente é doente por ter o vírus. O vírus pode ficar incubado e não se manifestar. De qualquer maneira, para se manifestar, a pessoa tem que ter o vírus. Então, por isso que fala aqui, ó, HIV é AIDS. AIDS é a doença, né? HIV é a contaminação. É igual o coronavírus. Tem gente que tem a contaminação, mas que não se manifesta, enfim, é assintomática. No caso da AIDS, o problema é que não tem cura. Não tem vacina. Tem tratamento, mas não tem vacina, não tem cura. O tratamento é caro. A pessoa só vai ter tratamento de fato se o Estado disponibilizar o coquetel. Porque senão, galera, e tem muitos países africanos que não têm dinheiro para isso. Enfim, se eu pegar aqui, ó, países como a África do Sul e a adjacência, né, Lesoto, Suazilândia e tal, mais de 15% da população adulta tem AIDS. Num universo onde eles são pobres e muitas vezes não têm nem informação nem dinheiro para poder se prevenir. Aonde a promiscuidade não é tão tabu quanto é aqui no Brasil, por exemplo, que é um país católico, evangélico, etc. E aí muita gente tem muitos parceiros sexuais ao longo da vida. Aqui já é mais ou menos assim, né? Mesmo sendo um país impregnado de religião.
E aí, muita gente vai se contaminar pela via sexual, diferente de outros lugares do mundo, em que a contaminação é muito mais pela via da partilha de drogas, usando seringa, né? Seringa que não é descartável. E aí, nesse sentido, tem países que têm de 5% a 15%, que é muita coisa também, e olha, são muitos países. De 2% a 5%, o vermelho, e aí vai diminuindo, caindo bastante aqui no norte, ó, onde tem a África branca, que é a islâmica. Bom, a AIDS é uma epidemia na África e não tem como a gente desmerecer isso, tá? Causas dessa contaminação exagerada por lá: precariedade nas condições de vida, lógico, falta de acesso à informação, a medicamento e, enfim, a formas de evitar, falta de informação. E aí, galera, pensa comigo. Existe uma crendice, sobretudo nas zonas mais afastadas das grandes cidades, com essas pessoas que vivem numa situação de maior isolamento, mas são muitas, porque muita gente vive na zona rural africana, de que se uma pessoa tem AIDS, um homem, e ele tem relação sexual com uma moça virgem, necessariamente, ele passa a AIDS para ela e fica livre. Imagina. Então você pensa aí na quantidade de estupros que acontecem em função disso. E a gente sabe que isso não é verdade. Ele vai passar para ela e vai continuar com a AIDS também. Então, assim, ó, muito problemática essa questão da falta de informação. Os próprios conflitos, toda guerra gera banho de sangue. Contato com sangue faz você contrair o vírus também, ou aumenta o risco, né? A própria pobreza e os estupros. E aí eu fui pesquisar, galera, os estupros por ano aqui, esse ano aqui é 2018, tá? E comparar essa realidade africana com a brasileira. A brasileira deu 67 mil por ano, em média, tendo como base o ano de 2018, que teve um pouquinho mais que isso, mas o ano de 2017 um pouquinho menos. A situação nossa aqui é pior ainda, em relação aos estupros, né? Em decorrência do grande número de casos da doença, alguns países africanos assinaram convênios com o Brasil e a Índia para adquirirem medicamentos genéricos, que não têm a marca da patente ali embutida no preço, para poder facilitar o acesso a esses medicamentos. Aqui no Brasil já se fabrica medicamento genérico. Aqui, a nossa lei diz que em 10 anos, a patente de qualquer medicamento é quebrada para poder fabricar nesses teutos da vida aqui, neoquímica da vida. O fato é que isso tem gerado um grande protesto internacional pelas grandes indústrias farmacêuticas, Rust, Schering, Gelg e outras, por conta desses medicamentos chegarem mais baratos na África. E aqui a gente vê claramente uma das grandes mazelas do capitalismo, que é a busca pelo lucro, independente das consequências dessa busca pelo lucro. Uma vez que esses próprios laboratórios deveriam abaixar o preço para ajudar pessoas a terem uma sobrevida, pelo menos após a contração do vírus, né? Mas é uma realidade que é citada no livro de vocês, tá? Outra epidemia que mata na África e mata aos quilos é a questão da fome. E quando a gente fala fome, pessoal, não é essa sensação de ausência de alimentação que nós temos por estarmos acostumados a comer muito por aqui. Aqui você amanhece o dia não come nada, quando dá 10 horas da manhã, seu estômago, o intestino grosso está comendo delgado, né? Você está com fome. Meu Deus, isso não é fome. Fome é isso aqui, ó. E isso aqui é tão chocante que choca mais o fato de não chocar algumas pessoas que poderiam resolver a questão. Porque a questão da fome no mundo não está associada à falta de alimento. Está associada ao fato de que o alimento virou mercadoria. De que a terra onde se produz o alimento virou mercadoria. E só tem acesso a isso quem tem dinheiro, né? Mas o fato é que, além da pobreza, além das guerras, além da corrupção, que faz com que os governantes não resolvam questões dessas aqui, ainda tem as questões ambientais, tipo seca prolongada, tipo solo que não tem fertilidade em muitos lugares da África. O continente africano foi o único onde o número de pessoas que passam fome cresceu nos últimos anos, sendo 257 milhões, segundo a FAO. Uma vez, para falar desse tipo de assunto em sala de aula, eu marquei uma consulta com uma nutricionista para entender como é que funciona essa questão da inanição.
certo? E ela me disse o seguinte, falou assim, olha, para alguém ficar nesse nível aqui, no couro e do osso, vocês estão vendo? Esse alguém vai ter que passar muitos dias sem alimentar daquilo que é necessário ingerir. Estou falando de proteína, vitamina, os açúcares, né, a glicose, enfim, essa coisa toda, esse balanço nutricional. Então, pode ser que essas pessoas estejam comendo, que nem os haitianos lá, polvilho com barro, e conseguem se manter de pé, porque estão enchendo o estômago. Ou que nem o cearense lá do sertão, do interior, que come rapadura raspada na farinha e toma água. Isso, galera, até mantém a sensação de que você não está com fome, mas não dá para o organismo o nutriente necessário. E aí, segundo ela, se você começa a não ingerir alimento, ficar muitos dias sem comer, ou comer errado, comendo coisas que não têm esse balanço nutricional, primeira coisa, o seu organismo vai buscar na sua reserva energética, que é a gordura que tem no seu corpo. Tanto é que se você parar de comer muito tempo ou comer pouquinho, você vai emagrecer. É assim que o pessoal fala, né? Depois de um tempo, se não tem mais aonde buscar no organismo essa reserva energética na forma de gordura, vai buscar nos músculos. E depois de um tempo, eu estou falando de 30, 40 dias sem comer, ou comendo de forma inadequada, né? Enfim, insuficiente, você começa a ficar desse jeito aqui, ó, no couro e no osso. Segundo ela ainda, para cada 10 pessoas que ficam assim, 6 não suportam e morrem, porque a imunidade cai, qualquer enfermidade vem e mata. Aí você imagina a situação dessa senhora aqui, ó, que não tem alimento para ela, ainda tem que amamentar o bebê. Aí vem outra pergunta, né? Para que ter bebê numa situação dessa? Aí vem outra pergunta, será que ela sabia o que fazer para evitar esse bebê? Será que ela não foi violentada? Enfim, porque são mazelas que são muito comuns na África. Fatores como secas, erosão do solo, ausência de técnicas de infraestrutura para produzir, instabilidades políticas, conflitos internos, migração em massa da população local fugindo de problemas conduziram o continente às constantes crises humanitárias e à dependência de ajuda externa. Ajuda essa que muitas vezes não chega. E quando chega, chega por conta de ONGs, enfim, não de governos. E aí a Europa, que tanto explora, podia ser também aquela que canalizasse o alimento que eles tanto precisam. Os Estados Unidos, galera, por incrível que pareça, se tem um país que ultimamente tem injetado dinheiro no desenvolvimento africano sem interferir na vida política deles, é a China. Só que a China também tem comprado terras na África e deixado essas terras trancadas para que no futuro possam usar os recursos quando eles precisarem. Então, a mesma mão que fomenta o desenvolvimento também está fomentando miséria por lá. Certo? No mapinha aqui, nós temos quadros associados a essa questão. Deixa eu voltar aqui. A essa questão alimentícia aí. Acabou que saiu, né? Ih, até descompartilhou. Vou compartilhar de novo. Só um moment, please. Nem sei porque que descompartilhou, mas enfim. Viva o Vasco. Índice da fome global. Vou ampliar aqui. Lugares onde a situação é extremamente alarmante estão na África. Alarmante, grave, predominam na África, com a variação ali para o Sudeste Asiático. Moderado, país aqui do Norte da América, Bolívia, tal, a Mongólia. Baixo, aí nós temos um monte de países que poderiam pegar o excedente e mirar isso na direção de países africanos por um preço assim, que não visasse só o lucro, mas resolver essas questões humanitárias. A questão é que ninguém está preocupado com o ser humano. As pessoas estão preocupadas com o lucro, infelizmente. Certo? Existem iniciativas na África no sentido de promover a integração entre esses países para que eles possam se desenvolverem partilhando o que de bom eles têm. Essa informação aqui, o livro cita a União Africana, eu quis dar uma informação complementar para que vocês entendam o que é a União Africana.
tá? Aqui, ó, objetivos. A unidade e a solidariedade entre os países africanos. Defende a eliminação do colonialismo, aí é uma pegada nacionalista, né? Luta pela soberania dos Estados africanos, busca integração econômica, cooperação política e cultural dentro do continente. Quem são os membros? Todos os países africanos, exceto o Marrocos, que quis sair. Então, você pensa aqui, ó, que está o Marrocos. Aí você pergunta, mas por que o Marrocos não quis participar? O Marrocos, ele domina um território aqui chamado Saara Ocidental. E a União Africana aceitou o Saara Ocidental como um país independente. Aí o Marrocos, em protesto, saiu. Também devo dizer para vocês que hoje, exatamente hoje, o Sudão está suspenso. Porque o Sudão, como eu disse no comecinho da aula, virou uma ditadura militar. E aí, como eles prezam, ou pelo menos defendem a democracia, os países que não eram democracias antes continuam dentro da União Africana. Aqueles que deixaram de ser saem. Pelo menos são suspensos. Tá bom? Inspirados na União Europeia, foi criada em 2002 a União Africana, que prevê programas com o objetivo de integrar economicamente o continente. Nos últimos anos, a África tem atraído interesse dos Estados Unidos, claro que estão de olho sobretudo no petróleo dos caras, mas também de países como o Japão e o Brasil, né? E aí, a parte mais importante para a China, que eu citei agora há pouco. Dentro dessa relação internacional africana, a China, ela tem introduzido muito dinheiro no modelo chinês. Os chineses optaram por uma prática de investir sem se meter na política. Isso acontece aqui no Brasil, acontece em todos os lugares do mundo, tá? E aí, nesse sentido, olha só, estadunidenses e europeus se incomodam com a relação sino-africana, quando eu falar sino, remetam à China, devido aos seguintes motivos. Percebe interesse no imperialista chinês. A China quer dominar a África para controlar seus recursos. Tá bom, galera. Os Estados Unidos também, a Europa também, todo mundo também, né? Até o Brasil. O dinheiro do BNDES, que foi voltado lá para investir em obras de infraestrutura em países de língua portuguesa, como Angola, Moçambique, etc., ia condicionado à contratação de engenheiros e uso de mão de obra qualificada e matéria-prima brasileira. Isso é para desenvolver lá ou aqui? Né? Além disso, eles pegavam o dinheiro, faziam a obra e tinham que pagar juros na hora do empréstimo. Então, os chineses só estariam de olho no petróleo e nos recursos naturais africanos, sem comprometimento com o desenvolvimento do continente. Talvez, né? A China prejudicaria a África devido a relações com governos ditatoriais, como é o caso do Sudão. Olha só, todo mundo vira as costas para o Sudão, a China vai lá e ajuda o Sudão. E aí, nego fala assim, nossa, está incentivando ditadura na África. Galera, eu falei lá no começo, a China opta por não se meter na vida política dos países. Em lugar nenhum. Nem aqui no Brasil, por exemplo. Aqui o governo Bolsonaro tem acusado a China de espalhar vírus, de ser isso, ser aquilo. Os chineses não romperam relações com o Brasil. Deveriam ter rompido se fosse questão política, concorda comigo? Mas eles estão de olho em questão econômica mesmo. Tá certo? O crescimento da economia africana está atrelado à venda de commodities vegetais, minerais e, sobretudo, de petróleo. Tá? Hoje, as exportações africanas representam 2% do total das exportações do mundo. No sul da África, perdão, no norte da África, setentrional aqui em cima, países árabes e islâmicos são grandes produtores de petróleo. Se você quiser pegar essa ressalva aí, ó, no caso do Marrocos, eles são grandes produtores de fósforo, tá? Grandes produtores de fosfato, e aí a pegada não é só petróleo. Na África do Sul, existe 1/4 de todas as riquezas do continente, é o principal polo de desenvolvimento, mas segura essa que eu vou dizer aqui agora também. O atual país mais industrializado da África não é mais a África do Sul. Mais industrializado, sim, é a África do Sul. A economia mais forte da África não é mais a África do Sul, é a Nigéria. A Nigéria hoje é a economia mais poderosa da África. Depois vem o Egito, depois vem a África do Sul. Ok? Turma, eu vou ter que parar por aqui, nós temos poucos segundos. Quero agradecer a atenção de vocês. Alguma dúvida? Não? Que gatinha! Então fiquem todos com Deus. Grande abraço e é um prazer estar com vocês, tá? Viva o Vasco!